Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu leio mais uma vez, você repete alto e forte. E não sede conformados, com este mundo, mas sede transformados, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora você que crê, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, diga: glórias ao teu nome, Senhor. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque queremos, Senhor, que o Senhor fale o nosso coração. Nós reunimos aqui aqueles que ouvem à distância, mas envia agora a tua palavra, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, para que essa palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Aqui nós temos um tema que é importante, fundamental para a vida cristã. É você renovar a sua mente, o pensamento. Porque quando você pega as coisas do mundo, você vê que hoje a maioria das coisas são padronizadas. Então você pega nas redes sociais, pega nos grupos. Então, você vai, por exemplo, num clube de futebol. Todos ali têm o mesmo comportamento. Você vai na escola, os jovens com aquele mesmo comportamento. Você vai em determinada igreja, todos com um comportamento padrão. Você pega um pastor que prega, os seus discípulos praticamente pregam iguais. E tudo está dentro de uma conformidade. Mas também há o outro lado, onde as pessoas são erradas e elas levam os outros ao erro, porque as pessoas acostumadas a seguir somente a maioria não param para pensar. E é isso tudo que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo, que nós não temos que ser conformados com este mundo, mas nós temos que ter a nossa própria identidade, ser aquilo que nós somos. Então, por exemplo, você não é obrigado a pensar igual a ninguém. Você é alguém que foi criado por Deus. Quando você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor, você passou a ser um filho de Deus, mas você tem as tuas atitudes, o teu pensamento, e é isso que Deus quer, a transparência. Não aquelas pessoas que andam somente como um padrão. Não. Se você tem um padrão para viver dentro das coisas corretas, ótimo. Mas muitas pessoas, elas veem certas circunstâncias que estão erradas, mas elas não tomam uma atitude, porque elas vão sentir-se que elas não pertencem àquele lugar e elas vão estar afastadas. Então elas acabam fazendo igual os outros fazem. Muitas vezes nem é o desejo delas. Eu já vi depoimento de pessoas que estavam em determinadas religiões, porque os pais queriam, não era a vontade dela, mas ela era obrigada. Então, muitas vezes os pais estavam numa religião errada, ela sentia o desejo de ir para um lugar onde Deus estava chamando, e ela ficava naquilo, para agradar. Agora, nós temos que entender que o que Deus valoriza é aquele que obedece a sua palavra. Não adianta a pessoa querer ser diferente e dizer: não, eu sou aqui o rebelde,
eu sou aquele que faço tudo da minha cabeça, eu sou o irreverente que penso e faço como eu quero, porque aí a pessoa vai ser considerada um maluco. Está todo mundo dentro de uma maneira, que nem você vê na sociedade. Você vê numa praia. Nós estamos no verão, ninguém vai na praia pelado, quer dizer, não dá o cara pôr na cabeça, não, eu quero ir lá pelado, a mulher, quer dizer, tem os usos, tem os costumes, tem a lei, são coisas que não dá para a pessoa ultrapassar aquele limite. E tem outras que a pessoa tem que ultrapassar porque são coisas que estão erradas. Então você pega um jovem, ele nasce numa comunidade, ele vê aqueles colegas que estão drogados, eles oferecem, ó, dá uma pitada aqui, prova, você vai ficar sentindo-se bem, isso aqui vai ser prova. Não, olha aqui, tem um pozinho aqui, você dá uma cheirada aqui, você vai ficar leve, todos os seus problemas vão acabar. E aí ele vai entrando porque ele quer o quê? Aquela noção do coleguismo, do pertencimento, e ele vai entrando no erro. E é isso que Deus está falando, olha, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então você ouve a palavra de Deus, Deus vai te abrindo o entendimento, Ele vai dando novidade de vida. E Ele diz, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos, nesse versículo, ele está convidando as pessoas a não se conformarem com o padrão do mundo, porque não é todo mundo igual. Eu me lembro quando eu era garoto, tinha uma propaganda do Frigo Éder, né? E ali tinha uma porção de salsichinhas que ficavam ali dançando e perguntavam para o porquinho, quando você crescer, você vai querer ser o quê? E o porquinho dançando falava, vou querer ser salsicha também. Por quê? Porque ele via todo mundo salsicha ali, ele queria virar salsicha. Quer dizer, muitas vezes o jovem entra nessa brincadeira e ele vai virando a salsicha sem ele perceber, porque ele está fazendo tudo igual aos outros. E é isso que nós temos que entender. O mundo tem valores, tem prioridades que não são as nossas prioridades. O mundo quer fama, dinheiro, poder. O crente é diferente. Ele quer a presença de Deus, porque se ele tem Deus no coração, ele vive a perfeita vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando você quer viver dessa maneira, experimentando essa vontade de Deus, você tem que entender que essa diferença, ela não vem de fora, não é aquilo que você está vendo. Quantas pessoas vão na igreja de domingo, com a Bíblia na mão, e elas não passam nem perto de ser cristão. Por quê? Porque elas só têm aquele comportamento. Para elas é o desejo de chegar ali naquele meio e serem cumprimentadas. Ô irmão, como vai a paz do Senhor? Ô varão, ô como que vai? Ô a paz, glória a Deus. O coração dela está longe, ela não está nem aí. Mas ela sente-se bem naquele lugar. Porque está todo mundo cumprimentando, todo mundo ali. Mas quando você vê as atitudes da pessoa, você fala, puxa vida, me enganei. Essa pessoa dizia que era crente, era de Deus. Como ela pôde fazer essas coisas? Hoje tem exemplo de A a Z na televisão. Pessoas conhecidas que você acreditou, como eu, que falavam da família de Deus. Ah, agora foi na igreja, está ali, o pastor está orando, está dobrando os joelhos, daí você vê o comportamento que foi aparecendo. Fala, nossa, essa pessoa de crente não tinha nada. Talvez o diabo seria 10 vezes menos pior do que ela.
E ela estava enganando. E as pessoas muitas vezes vão sendo levadas, vão sendo conformadas com aquele comportamento e vão sendo prejudicadas. Então, se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que mudar aqui, o pensamento e começar a agir de acordo com essa palavra. Essa é a realidade. Então, quando você pega uma palavra como essa, você tem que falar. Por exemplo, diga agora comigo: eu quero experimentar a vontade de Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável. Se você quer, você tem que mudar o entendimento. Não é olhar a maioria e ver, vou fazer igual. Todo mundo faz igual. Nossa, pastor, fui ali num lugar. Você tem que ver que maravilha. Vai começar o culto, todos dobram o joelho ali. É uma sensação assim, você olha, parece que você está no céu. Ótimo. Mas veja a palavra e veja os frutos, porque de aparência não resolve nada. E muitas vezes as pessoas são levadas pela aparência. Você quer experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Mude o entendimento. Se coloque debaixo da poderosa mão do Senhor. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 12, Provérbios 23, capítulo 23, verso 12. Salomão diz assim: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Qual é o conselho que ele está dando? Que a renovação da mente, ela exige disposição para aprender. Você tem que aprender. Eu sei tudo. Não vai mudar nada. Geralmente pessoas idosas, eu já tive muito contato, até na minha família, eu ia pregar para alguém de idade e falava assim, eu vivi a vida inteira, nunca roubei, nunca matei, sempre fiz o bem. Tá bom. Então você acha que a tua justiça é maior do que a de Deus? Você não precisa de Jesus? Não, porque eu sempre fiz o bem. Tá bom. Mas se você não tiver Jesus como teu Salvador, sinto te dizer, andar de baixo. Essa é a realidade, está na palavra. Mas é assim? Então eu vou procurar uma religião que não mande ninguém para o inferno. É o que eles dizem. Vou procurar uma religião que dê oportunidade. Se eu fui um assassino, um ladrão, fui mal nessa vida, eu vou voltar, porque Deus vai permitir que eu volte sobre um karma de sofrimento para pagar os meus pecados, para ir melhorando, para chegar num estágio melhor. E a pessoa vai se iludindo. E talvez eu volto como um cachorro. Eles acreditam. Quer dizer, eu vou fazer uma penitência que Deus vai mandar eu voltar até eu chegar naquele estado que o Buda fala que é o Nirvana, o estado do êxtase total. Você foi reencarnando, e um dia você está maravilhoso. E agora Deus te agradou, porque você veio 200.000 vezes e cada dia melhor. O livro de Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não tem chance, não tem segunda vida, não tem outra experiência. É agora, é já ou nada. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não tem justificativa, mas as pessoas acreditam. A renovação da mente, então, ela exige o quê? Uma disposição para você aprender. Como você vai aprendendo? Ouvindo a palavra do Senhor. Buscar o conhecimento do Senhor.
Nós não podemos crescer espiritualmente se nós não estivermos abertos à instrução. Se nós não valorizarmos o ensino da palavra, estamos perdidos. Tem igreja que tem escola dominical. Aqui nós temos a escola dominical na própria pregação. Porque se você prestar atenção, você vai aprendendo. Lá no começo da Paz e Vida, na Rio Branco, na São João, lá em Santana, não tinha escola dominical, não. Era assim, cada pregação do pastor Jorribe, você ia aprendendo, era uma aula. Eu aprendi assim lá. Por isso que ele é meu pai na fé. Fui ouvindo a pregação, fui aprendendo. E agora vou pregando, e as pessoas vão ouvindo e vão aprendendo. A pessoa tem que aprender a ouvir a palavra do Senhor. Ela vai meditando na palavra, ou seja, ela vai refletindo e ela vai praticando a palavra do Senhor. O que Jesus faria nessa ocasião? Vou fazer igual. Por quê? Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele diz: olha, vocês têm que imitar Jesus. Eu estou imitando Cristo. Eu estou me comportando não como me dá na telha, nem como aquele determinado grupo. Não. Eu estou observando aquilo que Deus manda. Pelo comportamento de Jesus, eu tenho as minhas atitudes. Essa é a atitude do verdadeiro cristão. Aplica o teu coração a instrução e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Então, primeira coisa, não se conforme com esse mundo, mas seja transformado. Segunda coisa, valorize a instrução e o conhecimento. Terceira coisa, nós temos que lutar com armas espirituais. Abra lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3. Segundo Coríntios, capítulo 10, verso 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A batalha para você renovar a tua mente, ela é uma batalha espiritual. Quando diz aqui que nós não andamos na carne e as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, muitas vezes o crente pensa sempre numa batalha contra o inimigo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades do mal. E ele imagina, eu vou guerrear, porque aquela pessoa está fazendo algo para mim, mas é o inimigo, eu não posso ir lá e alvejá-la, mas eu tenho que fazer só uma luta espiritual. E ele coloca tudo nesse patamar. Mas quando ele diz aqui que as armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, essas fortalezas são as fortalezas do nosso próprio pensamento. Quando você tem aqueles pensamentos intrusivos que vêm fora do compasso, você quer o mal de alguém, você quer uma vingança, você maquina o mal, você quer agir contra alguém que te fez alguma coisa. Essas são as fortalezas que o inimigo coloca no ser humano. E para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que mudar. Essa batalha é contra
o nosso próprio ser, está entendendo? Não é o exterior, é aqui dentro que vai aquela batalha, porque muitas vezes você sente raiva, você fala, esse cara me fez isso, vou fazer algo contra ele. E pessoas numas religiões por aí, elas vão procurar as entidades, você sabe, para fazer o mal. Pagam lá o trabalho, olha, eu quero que aquela mulher seja infeliz no casamento. Faz um trabalho para desmanchar o casamento. Faz um trabalho lá no cemitério para aquela pessoa morrer. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Todos. São Paulo tem lá nos postes. Trago a pessoa amada em 7 dias. A pessoa vai lá e paga. Aquele cara foi lá, me deixou no toco. Mas eu amo ele, eu quero fazer um trabalho, quanto custa? Eu dou tudo o que tenho, mas eu quero que ele volte. E eu quero que ele esteja aqui na minha mão. E lá vai a pessoa e faz lá. Você acha que isso é uma coisa do bem? Não. Você acha que esse relacionamento vai dar certo? Não. Por quê? Está debaixo das garras do inimigo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruindo o quê? Os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você está entendendo agora? É aquele conselho que aquela amiga, entre aspas, dá. Ah, fez isso? Ah, faz isso também. Paga com o mesmo preço. Te traiu? Ah, trai também. Arruma outro. Você é trouxa, filha. Não é isso que você ouve no mundo? Agora, se você viver dessa forma, você nunca vai ter um casamento abençoado, nunca vai ter um lar feliz, nunca vai ter filhos que possam ser abençoadas, e você nunca vai crescer, porque você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque você se conformou com o padrão do mundo. O que todo mundo faz, o crente não faz. Está entendendo agora? Presta bem atenção nisso, se você quer vitória, porque a oportunidade está aqui. A boca de Deus está falando com você. E tem mais outra, hein? É pegar ou largar. A batalha da renovação da mente é espiritual. Muitas vezes nós temos pensamentos, temos filosofias, porque hoje tudo é filosófico, temos argumentos de pessoas que se levantam contra o conhecimento de Deus em nossas vidas. Então eu falo ao seu amigo que dá o conselho. Olha, você vai na igreja? Você recebeu algo lá? Não, mas eu tenho aqui um lugar que você vai, você recebe rapidinho. Você vai lá, você faz um trabalhinho ali, pronto, você já está pulando no ar. É tão simples. Você fica lá pagando um preço, pagando um preço da verdade. Porque quando Deus abrir as janelas do céu na tua vida, ninguém vai tirar. Mas aquilo que o inimigo dá, ele dá num dia e no outro ele tira. E ele tira muitas vezes mais. Então, esses argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus em nossas vidas, é uma batalha espiritual com quem? Com nós mesmos. Quem é a milícia? O inimigo e os seus ajudantes que andam aqui na terra. As pessoas que andam na mentira, na falsa religião. São os milicianos de quem? Do capeta. Entende isso? Não é difícil de entender. Agora, se você quer ter armas poderosas em Deus, sabe quais são as armas de Deus? A oração, a palavra, o jejum e o Espírito Santo. Por quê? Porque elas são poderosas para destruir as fortalezas que muitas vezes estão aqui, na nossa mente, e da nossa mente foi para cá, para o coração. Aquela pessoa que não consegue perdoar, ela tem raiva do outro, passou anos e anos e anos e ela continua querendo uma vingança, querendo arrancar tudo do outro.
Daqui da mente foi para o coração, da onde procede todas as coisas, segundo o que disse Jesus. Armas poderosas, oração, palavra e o Espírito Santo. Com elas, você destrói fortalezas e leva todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Não foi o que ele disse que nós temos que fazer? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você tem que ser transformado e levar o pensamento cativo em Cristo. Ou seja, você anda com o pensamento de Cristo. O que Deus faria? O que Jesus faria? É isso que eu quero para a minha vida. E você vai profetizando: eu sou de Cristo, eu tenho a vitória, eu tenho uma batalha espiritual, mas eu já sou vencedor. Então, primeira coisa, não se conformar com esse mundo, mas ser transformado. Segundo, valorizar a instrução e o conhecimento. Terceiro, lutar com armas espirituais. E a quarta, você ser uma nova criatura em Cristo. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Encontraram aí? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você está entendendo? Quem é nova criatura, todas as coisas antigas, os traumas, as brigas, a inveja, você deixou tudo para trás. Você entregou tudo nas mãos do Pai. O Pai vai tratar com cada um. Porque Deus diz: a vingança a mim pertence. Quem vai batalhar a tua peleja é o próprio Deus. E aí, quando Deus entra na tua peleja, é vitória na certa. Não tem quem possa resistir. Verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você vê que Deus, ele nos nomeou, quando você está em Cristo e é nova criatura, como um embaixador. Você sabe qual é a profissão? O que o desempenho do embaixador? Ele representa um reino. Por exemplo, o embaixador do Brasil, ele vai lá para a Inglaterra, ele vai representar o Brasil. Todos os tratados, os assuntos são resolvidos lá na embaixada. Então tem um brasileiro que está com um problema, ele vai lá na embaixada, fala com o embaixador, um representante do governo brasileiro que está lá no outro país. Você é o representante de Deus, do reino de Deus, porque você pertence ao reino de Deus, e está no mundo. Você está entendendo? Você vê como é uma coisa importante? Como Deus nos atribui um cargo que é sobrenatural para quem entende? É algo que a pessoa tem que agradecer. E ele diz, porque nós fomos feitos justiça de Deus. Então, nós passamos a ser justificados por aquele sangue derramado na cruz por Jesus,
somos transformados pela renovação do nosso entendimento, passamos por essas etapas que Deus nos colocou, e aí nós somos reconciliados primeiro com Deus. Deus risca tudo contrário a nós, nos dá condição de chegar na presença dele e, além de tudo, de levar a palavra da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando você entrega a tua vida a Cristo, Deus ele faz o quê? Algo extraordinário. Ele nos transforma em filhos. E como filho, você tem uma herança. E você tem um cargo, embaixador de Cristo aqui na terra. Para quê? Para levar o ministério da reconciliação. Quem precisa reconciliar com Deus? Os rebeldes, os que estão na outra religião, os que não conhecem Deus, eles estão afastados. Eles precisam o quê? A reconciliação com o Pai. Quando Deus transforma alguém de criatura em filho, os passados, os pecados e a velha natureza vão sendo apagados. Deus lança lá no mar do esquecimento. E ele diz: e dos teus pecados não me lembrarei mais. Você está perdoado. E como alguém perdoado, você passa a ser um embaixador, ministro da reconciliação e tem acesso ao Pai. Hoje, através da oração, da fé, do jejum e futuramente o acesso através do Espírito para entrar no reino dos céus. Essa é uma realidade, que nós somos reconciliados com Deus, agora somos chamados de embaixadores de Cristo e temos que levar a mensagem da reconciliação ao mundo. Esse é o desejo. O que Jesus disse? Ide e pregai as boas novas a toda criatura. Pregai o quê? O ministério da reconciliação, que ele quer reconciliar com todos. Ele dá oportunidade. O cara está numa religião errada, o cara está tendo um comportamento mau, está nas drogas. Deus dá a condição dele ser transformado. Com o quê? Renovação da mente, do entendimento e do coração. Terminando. Aplicação prática no dia a dia. Você renova a sua mente diariamente. Como? Busca a palavra de Deus, ore, medite, reflita e permita que o Espírito Santo transforme os seus pensamentos, porque ele transforma. Outra coisa, valorize o ensino da palavra. Sempre tenha o desejo de aprender mais. O que Deus está falando? Li um texto aqui na Bíblia, o que quer dizer? Pesquise, busque fonte, pergunte para o pastor, você vai valorizar o ensino. Participe das reuniões, estude a Bíblia, ouça conselhos sábios, que são conselhos de acordo com a vontade de Deus. Renova a sua mente, não os conselhos que o mundo dá. Está entendendo? Lute com armas espirituais. Você não pode tentar vencer o inimigo através da carne, com a força humana. Não tem como. Você não enxerga o inimigo. Nem aquela pessoa que está sendo usada pelo inimigo, você não sabe. Agora, pelas atitudes, você deduz. Essa pessoa está sendo boca do inferno. Eu tenho que me afastar dela. Eu tenho que tomar cautela, porque é uma batalha espiritual. Eu não posso deixar que os dardos inflamados do maligno venham me penetrar. Eu não quero ficar enfermo. Eu tenho que pôr o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, e a armadura da fé, que é o escudo, que não permite que os dardos inflamados do maligno te penetrem. Então, essas são as atitudes. E viver como uma nova criatura, procurando deixar as más lembranças, o passado que foi ruim. Não adianta, já foi. Tem pessoa que só vive do passado.
Ah, porque a minha vida foi difícil quando eu era moleque, quando... Tá bom, foi, mas e agora? Você não tem uma chance de viver melhor? Você não está vivo? Tá. Então procure viver melhor. Ah, eu era moça, eu trabalhava, eu fazia... Tá bom. Quantos fizeram isso? Não morreram, estão vivos. Deus te deu a oportunidade de você conhecer a palavra. Aproveite. Deixe o passado e abrace uma nova vida em Cristo. Seja um embaixador da reconciliação. Concluindo, Deus nos chama para uma vida de transformação, renovação e reconciliação. Não se conforme com o mundo, mas permita que Deus transforme a sua mente e o seu coração. Viva como nova criatura, levando a mensagem da reconciliação a todos ao seu redor. E que a graça de Cristo ela possa nos fortalecer e nos conduzir nessa jornada. Vamos se colocar de pé. O nome dessa pregação é Renovando a Mente e Vivendo uma Nova Vida em Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus amado e soberano, eu quero, meu Pai, agradecer pela Tua Palavra e pedir, meu Deus, que o Senhor venha renovar a nossa mente, nos capacitando a nessa batalha espiritual com nós mesmos. Nós temos força, Senhor, para permanecer segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que nós possamos destruir as fortalezas e os conselhos que se levantam contra o conhecimento da Tua Palavra, para que nós estejamos, meu Pai, debaixo da Tua boa vontade, debaixo da Tua Palavra, do Teu querer, do Teu agir, porque nós queremos, Senhor, experimentar a cada dia a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, meu Deus, que esta palavra possa falar no nosso coração, em todos os momentos de dificuldade, em todos os momentos que a tentação vier, para que nós possamos permanecer na obediência daquilo que o Senhor tem para nós e em Cristo colhermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um. Então, meu Deus, abençoa, Senhor, nós que estamos agora orando e clamando, aquelas pessoas que também ouviram a palavra à distância, porque a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra pode acabar com todo o jugo do inimigo, com todo o laço, com tudo aquilo que se levanta com altivez contra nós. E nós colocamos tudo debaixo das Tuas mãos, para que nós sejamos vitoriosos, sejamos bem-sucedidos e bem-aventurados. Então responde agora a oração e abençoa cada um. É o que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus. Oh, glória a Deus. Erga a tua mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia.